Ei, gente, eu sou o Léo, professor de Sociologia aqui do Colégio Loyola, e hoje eu vim convidar vocês para conhecer algumas interpretações, alguns conceitos que são muito importantes para o Enem, para a vida, alguns teóricos, algumas interpretações da Sociologia e da Antropologia sobre o Brasil, tá? Com foco um pouquinho maior nas discussões sobre cultura e relações étnico-raciais. Bora lá? Então, para a gente começar o papo aqui, eu vim trazer lá no século XIX, né? Quando eu falo século XIX, ali já chama atenção para vocês de alguns contextos históricos importantes, né? Então, se eu penso na Europa, África, Ásia, neocolonialismo, imperialismo, que vocês já devem ter estudado nas aulas de história, e a abolição da escravidão no Brasil. E nessa época, como se pensava a cultura? Qual que era a noção de cultura que era difundido nesse período, né? Era uma relação, uma associação, né, quase como sinônimos entre cultura e civilização, né? Essa ideia de que, na verdade, existem civilizações e essas civilizações, de alguma forma, se encaixam aí na linha evolutiva das menos até as mais evoluídas, né? Isso era uma perspectiva que era muito comum nessas teorias aqui que eu vou apresentar para vocês. O que é legal vocês lembrarem é que por trás dessa ideia de civilização, eles traziam junto a noção de desenvolvimento, a noção de evolução e a noção de progresso, né? Então, civilizar um outro povo era levar desenvolvimento, entre aspas, né? Evolução, progresso. Isso foi usado por muitos anos, até mesmo como justificativa ideológica para algumas das coisinhas aí que vocês já estudaram lá nas aulas de história, né? Então a Europa estava expandindo ali suas influências em outros territórios, estava tendo contato com alguns povos até então desconhecidos por eles, europeus, e a forma de tentar explicar ou até mesmo justificar, né, vinha muito associado a essa relação de cultura com civilização, né? Nessa época surgiram algumas teorias, que era o evolucionismo, né, cultural, darwinismo social, a eugenia, que hoje nós chamamos de racismo científico. São teorias que concebiam a Europa como a mais desenvolvida, ou a cultura, seu modo de vida, sua língua, suas religiões, como sendo o topo da civilização, né? O topo da evolução ou um exemplo de cultura. E as demais culturas ali, ou como eles pensavam, as demais civilizações, estariam ali ou na selvageria ou na barbárie, ou seja, uma hierarquização que era feita mesmo entre essas formas de se organizar socialmente, beleza? O darwinismo social, além disso, incluiu também o conceito de raça, né? Eles tinham essa mesma lógica, esse mesmo pensamento de evolução cultural, mas agora pensando em características humanas, em raças, né? Então, o darwinismo social, ele, além de tudo, desenvolveu a noção de que a raça branca, europeia, né, estaria ali no topo também da evolução e as demais, consequentemente, seriam inferiorizadas. E também a eugenia, que era uma perspectiva teórica que acrescentava essas noções de raça e evolução cultural a ideia de que era possível aperfeiçoar geneticamente as populações, né? Então, a partir do conhecimento científico, era possível ou era necessário, né, médicos, etnólogos, criarem formas de aperfeiçoar a população. Nessa época, nesse período histórico, lembre-se que isso basicamente seria embranquecer, né? Então, a noção de embranquecimento associado à civilização, a progresso, a desenvolvimento, era uma ideia muito presente nessa época. O Nina Rodrigues era um dos expoentes dessas teorias que surgiram lá na Europa, aqui no Brasil, tá? Então ele foi um dos grandes responsáveis, ele era médico, etnólogo, professor da Universidade Federal da Bahia e foi um dos grandes difusores dessa perspectiva para que fosse ensinado nas escolas, nas universidades, influenciando aí profissionais das mais diversas áreas, beleza? Então, entendemos aqui qual que foi a ideia principal que perdurou no Brasil do século XIX. Lembra qual que era o contexto? Abolição da escravidão. Os primeiros escravizados se tornando livres no Brasil e esse tipo de teoria sendo propagado, né, nas escolas, na mídia, nos jornais, no dia a dia da nossa nação brasileira. Bacana? Então vamos lá. Século XX já muda um pouco essa noção de cultura. Repararam que eu coloquei um S aqui? Essa culturas no plural aqui foi uma proposta de um alemão, agora sim um antropólogo chamado Franz Boas,
que propôs, ao romper com essa perspectiva aqui do racismo científico, propõe a noção de relativismo cultural. O que é relativismo cultural? Cada cultura é compreendida de acordo com os seus próprios termos. Uma crítica que o Franz Boas apresenta a essas teorias, que até então eram as dominantes ali, era que essas teorias eram etnocêntricas, ou seja, cada cultura tendia a analisar a outra, no caso principalmente a Europa, analisando as outras culturas baseadas na sua própria cultura. Então, julgando as outras culturas como inferiores e tal, e mais especificamente na nossa história, o eurocentrismo, que é colocar a Europa, seu povo, sua língua, como centro aí do desenvolvimento da nossa história. Então, como se tudo que houvesse hoje na sociedade foi por meio dos europeus e da sua cultura e etc. Bacana? Então, chega aqui no século XX, o Franz Boas rompe cientificamente com esse olhar, juntamente com o Franz Boas na antropologia, alguns desenvolvimentos de teorias, por exemplo, na ciência biológica, como os estudos de DNA, já trouxeram, por exemplo, elementos que permitiram que a gente já rompesse com essa ideia, por exemplo, de raça, de que os seres humanos eram divididos em raça. A biologia, a própria ciência biológica, ela já trouxe essa ideia de que não, nós não temos diferenças suficientemente consideráveis para nos classificar em raças. Então a gente exclui essa noção de raças biologicamente e coloca aqui a noção de culturas no plural. A ideia de que cada cultura tem sua forma própria de existir, de se organizar enquanto sociedade. Então, vestimentas, religiosidade, música, arte, tudo isso que nós produzimos, nós seres humanos produzimos, para dar sentido à nossa vida, é cultura e é legítimo. Então, a partir daí, os antropólogos mudam a forma de enxergar esses outros povos diferentes deles mesmos. Bacana? E Gilberto Freire foi um dos grandes expoentes dessa teoria aqui no Brasil. Tá? Ele traz, inclusive ele foi aluno do Boas, e ele traz para o Brasil uma série de contribuições, por exemplo, a valorização das culturas africanas, das culturas indígenas, das culturas europeias e também, ou talvez até principalmente aqui nesse contexto, a miscigenação vista pela primeira vez como algo positivo, porque os racistas científicos achavam que era péssima essa ideia de miscigenar, de misturar. Aqui a gente tem pela primeira vez uma valorização da ideia de que a miscigenação, na verdade, ela compõe ou ela forma principalmente a identidade cultural do brasileiro. Ele traz essa ideia de que, na verdade, é muito bom ser um povo miscigenado. Nós somos abertos, nós somos diversos. O brasileiro ele tem ali uma coisa muito facilmente de aceitar o diferente. Essa era a noção que ele trazia ali nesse contexto. Qual que era esse contexto? Era Vargas. Então, se vocês lembrarem um pouquinho de história, esse momento muito forte do Brasil de chamar atenção para a nacionalidade, para a identidade nacional, a bandeira do Brasil e todas essas campanhas que supervalorizavam a nossa identidade brasileira. Os sertanistas, vocês vão lembrar aí para quem gosta também de história, literatura, e essa era a pergunta da época, o que é ser brasileiro? Então o Gilberto Freire ele traz isso de certa forma, de uma forma muito positiva e rompendo com aquela visão pessimista sobre o Brasil, mas nós vamos entender daqui a pouquinho uma crítica que vai ser aplicada a ele, principalmente nessa frase aqui. Na perspectiva do Gilberto Freire, por exemplo, a miscigenação ela corrigiu a distância social entre a Casa Grande e a Senzala. Ele é acusado de certa forma, propor uma noção de democracia racial no Brasil, como se no Brasil as relações raciais fossem harmônicas, fossem de boas. Vamos pensar dessa maneira aqui. Então, dando sequência aqui na nossa discussão, nossa análise sociológica aí sobre o Brasil, vou apresentar para vocês um pensador, talvez um dos mais importantes pensadores da sociologia brasileira aí no século XX, que é o Florestan Fernandes. O Florestan Fernandes, ele vai tecer uma crítica ao Gilberto Freire, que é o que eu acabei de apresentar para vocês, e fazer uma crítica bem forte à noção de democracia racial. Ele, inclusive, vai chamar de mito. Ele vai dizer que a democracia racial é uma ideia, uma concepção que, na verdade, nunca existiu na prática no Brasil. Então, ele não vai criticar toda a obra do Gilberto Freire, vai reconhecer toda a importância
né, deste e de outros pensadores que romperam com o racismo científico, mas ele vai, a partir de uma série de pesquisas que ele, Roger Bastide, alguns outros pensadores ali na década de 50, 60 desenvolvem, essas pesquisas elas vão mostrar que no Brasil o que nós temos, na verdade, é uma relação muito grande entre a desigualdade social e a desigualdade racial. Florestan Fernandes vai fundamentar essa crítica, né, essa concepção de que a democracia racial é um mito, nessa relação muito próxima que a desigualdade social e a desigualdade racial na prática tem no Brasil. O que Florestan vai descobrir, né, vai apresentar para nós enquanto teoria sociológica a partir dos dados dessa pesquisa é que, na verdade, com o processo de abolição da escravidão no Brasil, super incompleto, né? Ele vai tecer diversas críticas a esse processo de abolição. Pensa, o Estado e as elites, durante 350 anos no mínimo, sustentaram, mantiveram, inclusive se mantiveram, cresceram, né? Pensando aí enquanto Estado brasileiro, enquanto elite, a partir de um sistema econômico escravista, né? Então a população negra no Brasil era uma população escravizada. E essas pessoas, ao serem libertas por uma lei oficialmente, né, a Lei Áurea, em 1888, essa população não teve nenhum tipo de integração na sociedade brasileira, que já era uma sociedade de classes, uma sociedade, né, que um ano depois ele vai proclamar, por exemplo, a República. Então, essas pessoas elas foram quase que culpadas pelo processo de escravidão, né, porque elas foram responsabilizadas por se adequar a esse novo modelo de sociedade. Então a crítica dele vai diretamente à forma do racismo no Brasil como estrutura, como parte da estrutura da sociedade brasileira. E ele vai, inclusive, dar uma ênfase bem grande na economia, no âmbito da economia, né? Ele vai trazer dados que vão mostrar que a população negra do Brasil ocupava os cargos ou os empregos mais subalternos do capitalismo, né? Se nós hoje fizermos uma análise da nossa sociedade brasileira, ainda veremos muita dessa característica, né? Pessoas negras que ocupam cargos inferiores ou inferiorizados, né, pelo capitalismo, que não ocupam cargos de destaque. Então, para o Florestan, combater o racismo no Brasil é também mexer nas estruturas da sociedade. Então, principalmente aqui na dimensão econômica, né? É necessário que nós, né, ao conviver numa sociedade, tenhamos também pessoas negras, pessoas indígenas, pessoas não brancas ocupando, por exemplo, lugares de destaque, lugares de importância, para que, consequentemente, né, na nossa cultura, né, nós possamos aprender essa diversidade que compõe a população brasileira, de fato, em condições sociais mais igualitárias. Então o Florestan ele vai denunciar o racismo, vai denunciar um racismo estrutural presente na economia e vai inclusive falar que essa noção de democracia racial ela não ajudou em nada no desenvolvimento do pensamento brasileiro, né? Então muitas novelas, muitos livros de literatura foram escritos baseados nessa noção, né, como se fôssemos uma nação democrática racialmente. E o Florestan vai dizer que, infelizmente, isso nunca aconteceu na prática, né? Isso deve ser algo que nós, enquanto sociedade brasileira, né, temos que buscar, mas ainda não chegamos lá, né? Então, rapidinho, para finalizarmos aqui, vou citar dois pensadores. Isso aqui é claro, né, gente? Um resumão. Vocês já sabem, quem é meu aluno sabe que temos meses de aula, né, para aprofundar nessas teorias, mas não se esqueçam do Sérgio Buarque de Holanda, não se esqueçam do Caio Prado Júnior, que são dois pensadores também muito importantes da sociologia brasileira, clássicos ali da chamada geração de 1930, que é o momento que a sociologia vira ali uma potência mesmo científica, né, e no campo do pensamento social, nas universidades. O Sérgio Buarque de Holanda, pai do Chico Buarque, né, foi um dos pensadores que se preocupou em explicar as raízes do Brasil e do nosso povo, né? Falando aí da influência, por exemplo, da colonização portuguesa, né? E trazendo também a sociologia do Weber. Vocês vão lembrar do Weber, um dos clássicos do pensamento sociológico lá do século XIX, que usa os tipos ideais, né, para classificar as ações sociais dos indivíduos. E ele vai trazer que um tipo ideal de brasileiro, como se fosse o nosso ethos, né, enquanto brasileiro, é o do homem cordial. Essa cordialidade, gente, lembra de corde? Muito associada a essa dimensão do afeto,
do afetivo, do sentimental, né? Então, como Weber trazia muito essa tendência de racionalização dos processos sociais e das nossas ações sociais, no Brasil, né, nós tínhamos uma característica muito ainda atrelada às ações sociais afetivas e tradicionais. Né? Então, esse homem cordial, ele se orienta muito mais, né, pensando nos brasileiros aí, nós, muito mais pelo sentimento, pelo afeto, pela tradição, do que talvez pelas ações sociais racionais, né, movidas a fins ou a valores, que eram as propostas pelo Weber. Né? Então ele vai fazendo também umas análises que vão apresentar algumas contradições que estão presentes na sociedade. Né? Por exemplo, a nossa dificuldade enquanto sociedade brasileira de separar o que é da esfera pública e o que é da esfera privada. Se a gente pensa na política, por exemplo, né? A dificuldade que os políticos às vezes têm de separar essas coisas. Então, quantas vezes a gente vê aí casos e mais casos de nepotismo, de corrupção, que estão muito relacionadas a esse jeitinho brasileiro ali de tentar, né, se favorecer de alguma forma, por um lado ou por um outro, ou por outro, né? Então, essa dificuldade mesmo, colocar parente para trabalhar lá dentro ou para se beneficiar de algum tipo de financiamento ou de algum tipo de dinheiro político que era para ser público, e por aí vai, né? Modernização e conservadorismo, que é uma característica que até hoje ela é muito discutida no Brasil, né? O Brasil ele vai se modernizando em várias dimensões, mas o conservadorismo ali na dimensão moral, dos usos e costumes, continua sendo muito defendido, principalmente pelas elites, que é o que o Sérgio Buarque vai dizer, né? Essas elites que, ao mesmo tempo que defendem a modernização, querem manter o conservadorismo, né? Como é difícil discutir uma série de temas polêmicos, né, no Brasil. Ainda temos aí muito fortemente essa característica do conservadorismo aí, principalmente nas elites do Brasil, que é o que vai trazer Sérgio Buarque. Né? E essa outra oposição entre mundo rural e mundo urbano. Caio Prado Júnior, assim como Sérgio Buarque ele está trazendo um pouco do Weber para o Brasil, o Caio Prado vem muito nessa dimensão da análise do Marx, marxiana, né? Com foco na economia, e vai trazer muito o Brasil, ou tentar explicar por que o Brasil tem essa subordinação, essa dependência tão grande econômica, também relacionando ali com o período do colonialismo. Então, gente, vocês já entenderam que esse período do colonialismo ele é fundamental para nós entendermos até hoje a sociedade brasileira contemporânea. Né? Espero ter contribuído um pouquinho aí com pelo menos o básico, né, de cada um deles, e qualquer dúvida que vocês tiverem, sugestão, comentem aí que eu vou tentando apresentar mais materiais para vocês, trazer mais dados, mais informações. É isso, um abraço, espero ter ajudado vocês aí. Bom Enem para todo mundo.